Olá, prudente! Neste vídeo, vamos mergulhar no capítulo 6 do Apocalipse, versículo por versículo. Aqui, o Cordeiro abre os selos que selavam o livro da história final da humanidade. Cada selo é um anúncio profético, cada cavalo, um sinal, cada clamor, um chamado ao discernimento. Que o Espírito Santo nos conduza à compreensão desta revelação. Versículo 1. E vi quando o Cordeiro abriu um dos selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizer, como em voz de trovão, vem. Comentário. João vê o Cordeiro, Jesus Cristo, tomando a iniciativa de abrir os selos. O primeiro ser vivente, um dos querubins ao redor do trono, fala com voz poderosa, como trovão. A ordem vem não é para João, mas para o primeiro cavaleiro surgir. Começa o desdobramento profético. Versículo 2. E olhei e vi um cavalo branco, e o seu cavaleiro tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Este cavaleiro é controverso. Alguns o veem como Cristo, outros como um poder enganador. O cavalo branco simboliza paz e pureza. O arco sem flecha pode sugerir conquista sem guerra. A coroa, do grego Stéphanos, não diadema, indica autoridade concedida, não soberania absoluta. Representa possivelmente a falsa paz antes da destruição, uma ilusão de domínio. Versículo 3 e 4. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava assentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. O cavalo vermelho representa a guerra. Ele não apenas luta, mas tira a paz da terra. A violência e os conflitos aumentam. A grande espada fala da capacidade de destruição em larga escala. Este é o selo da violência humana descontrolada. Versículos 5 e 6. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer, vem. E olhei, e vi um cavalo preto, e o que estava assentado sobre ele tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 seres viventes que dizia, uma medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. O cavalo preto simboliza a fome. A balança indica racionamento, escassez e controle de suprimentos. 1 denário era o salário de um dia inteiro e não seria suficiente para alimentar uma família. Azeite e vinho são poupados, talvez por serem produtos de luxo ou porque simbolizam a preservação espiritual para os fiéis. Versículos 7 e 8. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente que dizia, vem. E olhei, e vi um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. O cavalo pálido, do grego chloros, uma cor esverdeada como cadáver, representa a morte em múltiplas formas. Seu cavaleiro é a própria morte, seguido pelo inferno. O poder é letal e atinge uma 4ª parte da humanidade. Esta é a culminação dos 3 selos anteriores: engano, guerra e fome, agora seguidos pela morte em massa. Versículo 9 a 11.
E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo. O foco agora não está mais na terra, mas no céu. As almas dos mártires clamam por justiça, estão conscientes, vestidos de branco, símbolo da pureza e vitória. Deus ainda espera o tempo certo. Haverá mais mártires, mas a justiça virá. Versículo 12 a 14. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande terremoto, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, e o céu recolheu-se como um livro que se enrola. O sexto selo traz eventos cósmicos: terremotos, escuridão, queda de estrelas, fenômenos descritos em várias profecias bíblicas como Isaías e Joel. A criação reage diante da presença de Deus. É o prenúncio do juízo final, assustador e glorioso. Versículo 15 a 17. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo o servo, e todo o livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes: Cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Neste ponto, não há mais distinção social. Todos, grandes e pequenos, tremem diante da ira do Cordeiro. Ironicamente, aquele que veio ao mundo como Salvador, agora aparece como juiz. É o dia da ira santa, onde nada permanece oculto. A última pergunta ecoa com força: quem poderá subsistir? E assim chegamos ao fim do capítulo 6 de Apocalipse. O Cordeiro abriu 6 selos, e o mundo nunca mais foi o mesmo. Cavaleiros cruzaram o tempo com mensagens de conquista, guerra, fome e morte. Mártires clamaram por justiça. O céu se rompeu, a terra tremeu e os poderosos se esconderam. E você? Onde está você neste cenário profético? Apocalipse não é apenas um livro sobre o fim do mundo. É um espelho da alma humana. É o grito divino que chama os que dormem para despertar. Diante da dor, muitos se perderão. Diante da verdade, alguns se esconderão. Mas diante do Cordeiro, aqueles que se rendem serão salvos. E você? Onde está você neste cenário profético? O sexto selo termina com uma pergunta que ecoa através dos séculos: quem poderá subsistir? A resposta está em Apocalipse 7. Mas para hoje fica um convite: não endureça o coração, não adie o arrependimento, não ignore os sinais. Se você sentiu algo diferente neste estudo, se algo te tocou lá no fundo, não deixe passar. Ore, se reconcilie com Deus, volte ao altar. O tempo não espera. O próximo selo pode ser aberto a qualquer momento. Leia o capítulo 7 antes de dormir. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa acordar. E escreva nos comentários: eu quero estar entre os que subsistem no dia do Senhor. Que a graça e a paz do Cordeiro estejam sobre você. E até o próximo capítulo da Revelação.